Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo neste domingo, na parte da manhã, e o tema de pregação de hoje chama-se O Dia em que o Sol Parou. O Dia em que o Sol Parou. No livro de Josué, no capítulo 10, versículo 1 a 15, será o resumo. A palavra de Deus está escrita assim: Adonizete, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué tomara Ai e a votara ao interdito. Tendo-se reunido os 5 reis amoreus, subiram com as tropas, acamparam junto a Gabaão e a atacaram. Então os habitantes de Gabaão mandaram dizer a Josué: não abandones os teus servos. Vem depressa salvar-nos e socorre-nos, pois todos os reis amoreus se coligaram contra nós. E Josué subiu de Gilgal com todo o seu exército e seus valentes guerreiros. O Senhor disse a Josué: não tenhas medo deles, pois eu os entregarei às tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. O Senhor o desbaratou diante de Israel, que lhes infligiu uma grande derrota. Enquanto fugiam os israelitas, o Senhor fez cair do céu grandes pedras de granizo em cima deles. Foram mais numerosos os que morreram com a chuva de pedras do que os que caíram pela espada dos israelitas. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amoreus às mãos dos israelitas. Na presença de Israel, ele exclamou: Sol, detente sobre Gabaão, tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingasse dos inimigos. Parou, pois, o sol no meio do céu e não se apressou a descer pelo tempo de quase um dia. Nem antes, nem depois houve dia como aquele em que o Senhor obedeceu à voz de um homem, pois o Senhor lutava por Israel. Amém. Queridos irmãos, são nomes difíceis de falar, dos povos, dos reis, dos povos, mas existia um rei chamado Adonisedeque, que era rei de Jerusalém na época. E ele ouviu dizer que Josué, o homem de Deus Josué, havia colocado em interdito, em maldição, aquele povo de Ai. Então esse rei ficou com medo, porque Josué tinha o poder da palavra, ele estava junto com Deus e amaldiçoou aquele povo. Então Adonisedeque, rei de Jerusalém, entrou em contato com mais outros reis, mais 5 reis, e eles se uniram em tropas e exércitos gigantescos para atacar Gabaão,
Gabaão era um povo que também era contrário a Deus, mas eles voltaram para Deus e se uniram a Deus e acreditaram em Josué. Então era um povo que Josué protegia. E Abisedeque, rei de Jerusalém, junto com os outros 5 reinados, foram atacar exatamente aquele povo que Josué protegia. Então aquele povo de Gabaão disse a Josué: não abandone os teus servos, Josué, não nos abandone, vem depressa salvar-nos e socorrer-nos, pois todos os reis amoreus se coligaram contra nós, eles estão vindo sobre nós, vem também nos proteger, Josué. E Josué subiu com todo o seu exército e seus valentes guerreiros, uma minoria perto de todos os exércitos inimigos. Mas Josué levou seus valentes e seus guerreiros para defender aquele povo que tinha ligação com eles. Mas o Senhor Deus disse a Josué: não tenhas medo deles, Josué, não tenha medo deles, pois eu os entregarei às tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Olha, Deus falou com Josué, prometeu a Josué: eu vou entregar aquele povo para você, nas tuas mãos, Josué. O Senhor desbaratou diante de Israel que lhes infligiu uma grande derrota. Deus deu uma grande derrota àqueles exércitos todos, aqueles reis que estavam agora em batalha contra Josué também. Enquanto fugiam os israelitas, o Senhor fez cair do céu grandes pedras de granizo em cima deles. Pedras de granizo, pedras de gelos, grandes pedras. Deus abriu o céu e derramou pedras de granizo, pedras de gelos enormes sobre todos aqueles exércitos amoreus. Foram mais numerosos que morreram com a chuva de pedras do que os que caíram pela espada dos israelitas. Olha, Deus fez um milagre, abriu o céu, derramou chuva de pedra de granizo de grande porte, e a maioria daqueles reinados todos morreram com a queda das pedras de granizo sobre eles. Mas sobraram alguns. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amoreus às suas mãos. Na presença de Israel ele exclamou, na presença do povo, daquele exército que estava, ele exclamou bem alto: sol, detente sobre Gabaão, tu lua sobre o vale de Alalão. Josué deu uma ordem ao sol e à lua: permaneçam parados o sol e a lua agora, para que tenha dia e eu possa derrotar o restante dos inimigos. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingasse dos inimigos, até que Josué e seus guerreiros valentes derrotassem o que sobrou dos inimigos, porque Deus fez o primeiro milagre, matando a maioria com pedras de granizo. Parou, pois, o sol no meio do céu e não se apressou a descer pelo tempo de quase um dia, ficou o dia todo paralisado, até que Josué pudesse derrotar definitivamente todos os inimigos. Nem antes nem depois houve dia como aquele em que o Senhor obedeceu à voz de um homem, pois o Senhor lutava por Israel. O Senhor ouviu a voz, o clamor, a ordem, a determinação, a fé de Josué e fez o sol parar e a lua
não seguir caminho. Até que Josué derrotasse todos os restantes dos seus inimigos. O dia ficou marcado porque foi o dia que o Senhor obedeceu a voz de um homem, um servo de Deus. Deus ouviu o clamor de Josué e fez o sol parar. E aí foi um grande milagre que o povo de Israel teve naquele dia, pelas mãos de Josué, pelas mãos de Deus, que atendeu o seu povo ao clamor, à oração do seu povo. Fez o milagre, derramando pedras e granizo sobre os inimigos, matando os inimigos e parando o sol, quando Josué: sol, pare, lua, pare. E assim parou. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus.